Vitrine. Oferecimento: Supermercado e Cezinho, sempre perto de você, em Rio do Sul e Agronômica. Recanto Beto Cunha, culinária de herança para sua família, em Tuporanga e Rio do Sul. Pneus, acessórios e reforma de rodas é com a Polfo Auto Center. WhatsApp 99942-2525. Empório Cervejeiro Alto Vale, insumos e equipamentos para você fazer a sua cerveja. 99259-2805. Crescêncio Restaurante, Bar e Lanchonete, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Despachante Lotus, atendimento personalizado, emissão de licenciamento e transferências na hora. AutoValeVeículos.com, há 18 anos reunindo as melhores ofertas de veículos da região. Acesse avv.com.br agora mesmo. Ainda não sabe o que vai almoçar amanhã? Você pode pedir a sua marmita ou comer um prato feito em nossa casa. Espaço 10 Marmitas, estamos esperando por você. Sabrina Atelier, locação de trajes sociais, no Cantagalo, em Rio do Sul. Olá a todos! Hoje damos início à TV Mundo P, aqui no programa Vitrine. E hoje teremos a honra de receber ele que é professor, advogado, um homem conceituado na cidade de Rio do Sul e toda a região, um homem com um nome forte, Jaime, mas um sobrenome mais forte ainda, Pasqualini. Seu Jaime, seja bem-vindo à TV Mundo P. Estamos aqui ao vivo trazendo o senhor aqui nessa tarde gostosa para falar um pouquinho do seu histórico, falar aí do seu passado, falar do seu futuro. Vamos trazer informação para o pessoal de casa com uma maneira descontraída de ser. Mas, Magrão, a honra é minha de estar aqui na inauguração, né, da TV Mundo P. É uma satisfação estar aqui e dizer que venho aqui para responder as perguntas, as indagações, falar do passado, do futuro. É um prazer realmente e agradecer o convite que me fizeram. Que bacana. Pessoal de casa que está nos acompanhando, dá um clique em compartilhar, vamos transmitir cada vez mais essas informações aqui na nova TV do Alto Vale, a TV Mundo P. Seu Jaime, conta para nós o seu histórico de vida dentro dessa família tão conceituada que é a família Pasqualini. Mas sabe, Magrão, eu estou escrevendo meu livro agora, né? E deve sair agora nos próximos dias essa edição que conta um pouco da minha história, né? Meus pais vieram de rodeio e aqui se instalaram como alfaiate, depois taxista. Meu pai morreu muito novo, com 41 anos, e deixou 6 filhos. E aí fomos à luta, trabalhando, os 6 irmãos trabalhando. Nossa mãe era costureira e com o dinheiro que ela arrecadava na costura, ela nos sustentou. Quando chegou na idade da faculdade, eu fui fazer o vestibular para Direito em Itajaí. E para lá, fui para lá, cursei minha faculdade. Lá eu tive a minha lanchonete, Magrão, né? Trabalhei como fiscal da prefeitura e tinha minha lanchonete, onde arrecadei um dinheirinho. E quando eu me formei, a minha mãe disse, então, agora tu volta para ajudar os teus irmãos. E eu voltei para Rio do Sul, onde comecei a advogar. E como advogado fiquei muitos anos, até que em 85, eu voltei a advogar em 81, e em 85 eu comecei a lecionar na universidade. Quando você disse advogado, professor e político, eu acho que eu não sou político ainda. Eu pretendo ser, porque eu acho que político é aquele que tem um verdadeiro mandato, né? Eu ainda não tenho. De forma que em 85 eu comecei a lecionar e estou na universidade até hoje, né? Ontem mesmo eu lecionei, hoje à noite eu vou voltar a lecionar e fui candidato por algumas vezes a deputado estadual, deputado federal, prefeito de Rio do Sul em 2000 e agora em 2020 candidato a prefeito da cidade também. Essa é a minha história resumida da minha vida aqui em Rio do Sul, onde eu nasci, cresci e ainda estou. O senhor abordou um tema muito importante que foi no lado empresarial. O senhor começou novo, né? O que dizer dessa receita dos antigos, que quase todo mundo que teve um período difícil na infância conseguiu superar? Claro, eu acho que o nosso erro enquanto pais, né, eu acho que eu sempre cito isso para os meus clientes, o nosso erro enquanto pai ou mãe é tentar facilitar ao máximo a vida dos filhos.
Nós não devemos facilitar, nós temos que dar tarefas para eles. Eles têm que começar a trabalhar cedo. Olha, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Meu pai morreu, outro dia eu estava num posto de gasolina passando ar nos carros para arrecadar um dinheirinho. Quando os pais facilitam, eles não têm dificuldade, eles não têm vicissitudes, eles não passam decepções. E aí quando amadurece, cresce, começa a sofrer isso, aí entra em depressão e tudo mais. De forma que o trabalho que eu comecei a realizar desde pequeno, depois tive a minha primeira empresa lá em Balneário Camboriú, né, como o Lips Lanche, que foi uma lanchonete e petiscaria. Depois aqui em Rio do Sul eu tive a lavanderia Stonewash, né, fui reitor da universidade, criei a minha universidade, a minha faculdade lá em Balneário Camboriú, que é a Avantes, hoje Uniavan. Então a gente tem um histórico empresarial. Esse histórico empresarial me deu a força necessária quando eu fui, desde pequeno, obrigado a trabalhar. Então o trabalho só enobrece o homem, ele não descaracteriza o homem. E quando o senhor começou a lecionar, o senhor conseguiu colocar esse histórico de vida seu através das matérias, através do seu conhecimento? Interessante, eu já estou lecionando há 36 anos, Magrão. O aluno aprende desde que tu cite exemplos. Certo. Você é um exemplo para o aluno, não é? Eu me recordo do meu professor Hermínio Demarque, um homem esplêndido, dava aquelas aulas, pareciam verdadeiras, né, palestras, e aquilo a gente copiou. Então eu tento contaminar meus alunos com os exemplos que eu cito dos casos que eu enfrento e os meus exemplos de vida. Porque o melhor, enquanto a lição ensina, o exemplo arrasta. Ele impregna no jovem, né, aquilo que deve fazer, o certo ou o errado. Entre as áreas da advocacia e as áreas sendo professor, sendo reitor, o senhor acha que o senhor focou mais na questão educacional? Eu penso, veja que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, seleciona os professores, os melhores professores, não pela sua experiência profissional, mas pela sua titulação, o que é um erro, né? Certo. É claro que existem grandes doutores, mestres, né? Mas eles dizem que não importa a experiência que você tenha. Se você tem o título de doutor, você vale mais do que um advogado com 30 anos ou 40 anos de experiência. Eu digo que eu tenho a minha titulação, eu sou pós-graduado com 2 especializações, mas a minha experiência é que faz com que o aluno aprenda de verdade. Titulação é bom, né? Porque pode ser medida, tu tem um diploma, mas a experiência, como é que tu mede? E o aluno, ele acata muito bem a experiência. Ele sabe discernir entre um professor que só tem titulação e não tem experiência alguma, porque não consegue citar exemplos. Volto a dizer, o aluno sempre aprende, claro que com doutrina, mas o exemplo para caracterizar aquela doutrina é a melhor maneira de ensinar. De forma que eu acredito que a experiência me dá mais força para ensinar, para facilitar o aprendizado. Quando a gente fala em Jaime Pasqualini, você lembra o reitor da Unidade, não é? O que dizer desse período que o senhor passou como reitor da Unidade, como alguém que se dedicou à Unidade? Magrão, talvez eu nunca tenha falado isso em nenhuma entrevista. Em 95, eu era advogado da FEDAV e havia um processo eleitoral em vigor, eu como advogado coordenando, e havia um candidato de oposição que nós estávamos apoiando. Eu como advogado estava apoiando, eu era professor também. E esse candidato desistiu 2 minutos antes de encerrar o prazo de eleição. Olha. E aí se reelegeu o que estava no poder, o conservador. Eu registrei a minha chapa, o meu nome no último instante. Então eu fui eleito assim por uma casualidade. Por 2 votos eu fui eleito. E naquele tempo o presidente da FEDAV, não era nem reitor, era um cargo honorífico. Tanto que eu no dia seguinte fui lá visitar, eu sou presidente, vim aqui, um diretor que estava lá, o que o senhor deseja? Eu fui eleito presidente ontem e eu vim ver o que eu posso fazer. Não, o presidente aqui só assina cheques. E nem precisa vir aqui na instituição, o senhor aguarda no seu escritório que nós levamos o cheque para o senhor assinar. Então, eu disse, não, eu não fui eleito para assinar cheque. E começamos a transformação. Formamos uma equipe, isso não fiz nada sozinho, uma equipe capitaneada por Francisco Fronza, Udo Cibre e tantos outros. E aí começamos a multiplicar os cursos. Pegamos uma faculdade com 2 cursos próprios e quando entregamos 8 anos depois, com 20 cursos próprios. Com 200 alunos, entregamos 8 anos depois com 3.000 alunos. Com um campus e 2 prédios,
entregamos 20 anos depois com 4 campos universitários e 6 prédios. Então foi uma transformação fruto de uma equipe. 8 anos. No primeiro ano não ganhei nada na universidade. Não ganhava nada. E aí, aí é que veio um detalhe interessante. Fiquei 8 anos afastado da advocacia. Perdi todos os meus clientes. Porque eu me dediquei para a universidade. Quando terminou meu mandato, eu não podia me reeleger, eu voltei para a advocacia. Cadê meus clientes? Então, foram momentos difíceis, mas que valeram a pena. Hoje eu colho os louros, os frutos daquele trabalho que nós fizemos na instituição, porque me tornei conhecido. Sábado mesmo eu estava numa formatura lá em Taió, né, dos alunos de Direito e Ciências Contábeis, aquela família toda alegre. Foi uma coisa que a gente proporcionou, fazer com que os alunos permanecessem na região, aqui estudassem, aqui se desenvolvessem. Fruto de um trabalho lá de 96 até 2003. Que bacana. Senhor Jaime, vamos acompanhar agora uma enquete que está trazendo uma pergunta para o senhor. Acompanhe. Jaime, você foi uma figura muito importante na história da Unidav. Qual foi o momento mais importante da sua passagem como reitor? Olha, é muito difícil dizer um momento. Todos os momentos, Magrão, foram importantes na universidade. Todos. Foram 8 anos que eu dormia pensando na FEDAV, depois na Unidav, acordava pensando, eu vivia, nós nos dedicamos intensamente na multiplicação dos cursos, na criação, eu estou vendo na camiseta do jovem, a medicina. Nós começamos a telemedicina, não se falava no Brasil em telemedicina, nós já tínhamos o cabeamento de fibra óptica lá em 96, levando fibra óptica aqui dali da FEDAV para o Hospital Regional e para o Parque Universitário Norberto Fram, a telemedicina. Nós criamos, foi a única universidade do Brasil, Magrão, que tinha uma residência médica é pós-graduação, né, a nível de especialização. Era a única universidade do Brasil que tinha uma pós-graduação sem ter a graduação, sem ter o curso de medicina. Por quê? Porque naquele tempo os médicos tinham uma reação contra a instalação do curso de medicina. O que nós fizemos? Nós nos preparamos, criamos uma massa crítica e quando veio o curso de medicina, foi uma facilidade da sua aprovação. Então, não é possível dizer um momento só. Todos os momentos, tudo que as derrotas, que foram poucas, Jockey Clube foi uma delas, né? Mas a maioria foram vitórias. E o Jockey Clube não está na nossa mira, ele vai nascer na universidade, né? Então não podemos falar em derrotas. Foram momentos, todos eles, os 8 anos de vitória na unidade. Que bacana. Entrando ou saindo da área profissional, saindo do histórico desse homem conceituado na Unidav e tantos outros generosos adjetivos que a gente poderia citar. Ele entrou para a política. E o que dizer naquela época que, com certeza, o senhor queria defender a causa, várias causas, defender o Alto Vale, defender o estado de Santa Catarina. O que fez, o que deu essa determinação do senhor ser várias vezes candidato, ser candidato a deputado federal, estadual, prefeito? O que colocou o senhor na política? É interessante essa pergunta, porque isso não nasce da noite para o dia, né? Embora eu tenha um histórico familiar lá de rodeio, meus parentes foram todos políticos, prefeito, deputado, vereador, não com o sobrenome Pasqualini, mas de Tambose. Mas está na veia. Em 94, reuni o PMDB e na última hora, 30 dias nas eleições, você está eleito, Pasqualini, você vai ser o nosso candidato a deputado estadual. João Matos, Peninha, tudo. Eu acreditei naquilo e fui de candidato. Não me elegi, mas fui muito bem votado. Aliás, todas as minhas campanhas eu sempre fui muito bem votado. Olha essa última 2020 para prefeito, né? 10 mil votos praticamente, sim. 2 mil a menos que o prefeito, né? Sendo que 3 mil não vieram votar, então eu fui muito bem votado. E aí eu pude perceber que quem não precisa da política, né? A maioria das pessoas que não precisam da política não são candidatos. E deixam que os outros, não, isso não é para mim, isso deixa para... E aí, quem acaba se elegendo são aqueles que vão lá para se enriquecer, para fazer a politicagem. E eu entendi que eu poderia fazer a verdadeira política. Porque a política é a palavra linda no sentido de fazer o bem comum. Eu quero fazer o bem comum. Como fiz na universidade, sem ser político, eu posso ser político fazendo o bem comum, como prefeito, como vereador, como deputado. Então eu quero fazer a verdadeira política sem precisar dela. Isso é muito interessante. Não preciso enriquecer, eu não preciso me corromper. Eu quero fazer o bem para a minha comunidade, para a minha região. A região que eu já tenho feito, né, um esforço
desde 96. O senhor entrou no tema das eleições, aí a última para prefeito. No seu ponto de vista, o que faltou? Olha, faltou consciência do eleitor, né? Não na escolha, não, ele sabia muito bem escolher. O problema foram os 13 mil cidadãos eleitores que não vieram votar, em virtude da pandemia, ou porque, eu nem vou votar lá mesmo, o cara vai perder, ou aquele vai ganhar mesmo. O fato é que isso tem que ficar gravado, e eu aproveito os estudos aqui da televisão para mostrar, para dizer para o eleitor, 13 mil pessoas não vieram votar, 12 mil votaram no atual prefeito e 10 mil votaram, praticamente 10 mil votaram em mim. Ou seja, e depois 5 para o Tom Neto e para o Jean. O fato é que o problema não foram os que escolheram Tomé, ou que escolheram Pasqualini, ou Toneto, foram os 13 mil que, por displicência, por comodismo, não vieram votar. Então, a lição que eu deixo, escolheu o Tomé, escolheu o Pasqualini, mas aqueles que não vieram votar deveriam ter vindo votar. Assim, nessa eleição desse ano, né? E normalmente as eleições para deputado, governador, a abstenção aumenta, né? Então, esse é um papel importante da imprensa, de fazer uma campanha, né, e aqui é o momento, para que os eleitores venham realmente votar e façam a sua escolha. Depois não adianta reclamar. A gente já volta aqui no programa Vitrine com uma novidade. Aguarde. Vitrine. Oferecimento: Supermercado e Cezinho, sempre perto de você, em Rio do Sul e Agronômica. Recanto Beto Cunha, culinária de herança para sua família, em Tuporanga e Rio do Sul. Pneus, acessórios e reforma de rodas é com a Polfo Auto Center. WhatsApp 99942-2525. Empório Cervejeiro Alto Vale, insumos e equipamentos para você fazer a sua cerveja. 99259-2805. Crescêncio Restaurante, Bar e Lanchonete, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Despachante Lotus, atendimento personalizado, emissão de licenciamento e transferências na hora. AutoValeVeículos.com, há 18 anos reunindo as melhores ofertas de veículos da região. Acesse avv.com.br agora mesmo. Ainda não sabe o que vai almoçar amanhã? Você pode pedir a sua marmita ou comer um prato feito em nossa casa. Espaço 10 Marmitas, estamos esperando por você. Sabrina Atelier, locação de trajes sociais, no Cantagalo, em Rio do Sul. Vitrine. Oferecimento: Fórmula Informática, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, 3521-6890. Imobiliária Resiter, na Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul. Barbearia Senhor NK, em novo endereço, Alameda Bela Aliança, próximo ao Vila Parque. Pedras Molinari, pedras decorativas e materiais para jardinagem. Dolfinho Estofamentos, no bairro Canoas, em Rio do Sul. Ortodontia e Beleza é com o Dr. José Filagrana, no centro de Rio do Sul. Estúdio Vibrarte, aulas de dança, teatro e tecido acrobático em Rio do Sul. Venha se descobrir através da arte. Flat Hall Studio, produção musical para bandas e artistas, jingles e sala de ensaio. Tendenza Móveis e Decorações, na BR-470, em Rio do Sul.
Estamos de volta aqui no programa Vitrine, aqui na TV Mundo P, a nova TV do Alto Vale. E como eu falei antes, a gente tem uma novidade. Eu não tenho, quem tem uma novidade é aqui, ó, meu entrevistado, Jaime Pasqualini, além de professor, além de reitor da Unidaf, além de advogado, além de empresário, político, está trazendo uma informação muito importante para você de casa. É isso, Jaime? É verdade, Magrão. Primeira informação que eu estou lançando agora é que sou pré-candidato, ou estou pré-candidato a deputado estadual pelo partido União Brasil 44. Eu deixei a sigla do Podemos, né, o 19, pelo qual eu concorri a prefeito de Rio do Sul em 2020, e agora eu e o nosso grupo nos reunimos e migramos para o União Brasil 44, que tem o Jean Loureiro como pré-candidato a governador do estado. Pessoal de casa que de repente não sabe qual é esse partido União Brasil, foi feita uma fusão, foi feita uma federação, né, seu Jaime, entre o antigo Democratas, o 25, o eterno 25 do PFL, virou Democratas, junto com o PSL, partido que era recente do presidente Bolsonaro. Então, com essa fusão, criou-se o União Brasil. E diga-se de passagem, hoje, o maior partido da Câmara Federal, não é isso, deputado? Sim, imagina, Magrão, que juntaram os deputados federais do 17, PSL, como os deputados federais do Democratas, e formou a maior, e com os senadores, evidentemente, formou a maior bancada, né, no Congresso Nacional. Isso na distribuição do fundo eleitoral, uma série de outros efeitos, tornou esse partido o maior partido do Brasil, pelo menos até essas eleições, tá certo? Então é a União Brasil o meu partido atualmente. E o senhor recebeu esse convite até pela questão de legenda, né? O senhor fez as contas. Sim, eu fui candidato a prefeito do Sul pelo Podemos, foi uma sigla que me abrigou e que eu honrei o nome dela em Rio do Sul, porque nós tivemos nossas contas todas aprovadas e fomos muito bem votados, diga-se de passagem. Foram quase 10 mil eleitores que votaram, acreditaram no Pasqualini e no Podemos. Então, nós honramos e fomos fiéis à sigla. O problema é que agora, para deputado estadual e deputado federal, tu tem que ter legenda, ou seja, tu tem que ter um número de candidatos necessários para alcançar a legenda e eleger 1, 2, 3, 4 ou 5. Infelizmente, no Podemos não havia legenda. É um partido que na lei de barreira é possível que não passe, né, seja extinto ou vai se unir com outro, como fez o PSL Democrata. De forma que nós tivemos que abandonar essa sigla sem nenhuma reclamação, sem nenhuma distrato, alguma coisa assim, mas sim saímos por bem e entramos no União Brasil. Mas no seu conceito, o que o Jaime Pasqualini vai fazer para o Alto Vale? É uma pergunta muito boa, muito interessante, Magrão. Porque legalmente, juridicamente, eu como advogado tenho que falar isso. Qual é o papel, quais são as atribuições de um deputado federal, estadual e um deputado municipal que é o vereador? Legalmente ele tem duas atribuições, legislar, fazer leis e fiscalizar. O povo não entende assim, o eleitor não entende assim. O eleitor entende que o deputado, como vereador, é um assistencialista, está ali para resolver problemas. E deve estar mesmo, né? Porém, eu tenho uma visão um pouco mais acurada, um pouco mais complexa das funções do deputado que eu quero inaugurar no exercício do meu mandato se o povo me eleger. Existe uma lei federal chamada a Lei das Metrópoles, que permite que uma região do Alto Vale, como um todo, seja criada uma espécie de prefeitura do Alto Vale, não de uma metrópole, porque metrópole para cidades grandes como São Paulo. Aqui é chamada de aglutinação urbana. Então, veja bem, o Estado tem os problemas do Estado como um todo. O município tem os seus problemas na saúde, na educação, nas obras, na aviação e tudo mais. Não há nada que regulamente, que fiscalize, que catalise os problemas de uma região. E eu vejo que o deputado pode fazer isso. Com base nessa lei, eu quero criar a aglutinação urbana do Alto Vale. Então, um exemplo, o prefeito de Rio do Sul tem problemas na captação do lixo, na destinação do lixo, né, orgânico ou de reciclagem. Quais são os outros municípios que têm o mesmo? Todos os municípios têm. Cada um resolve esse problema da sua maneira. Uns gastando mais, o deputado que se dispuser a catalisar essas demandas e orquestrar através da MAV, um órgão do governo do Estado,
para que essa solução seja encontrada para todos, com economia de custos, com economia de ações, né, para a solução do problema de uma determinada região. É um trabalho que exige conhecimento, dedicação e que pode durar tempo, mas de forma sistemática, eu não tenho dúvida que os resultados serão muito maiores. Uma coisa que só a lei pensou a nível federal, nunca ninguém colocou em prática, mas que eu quero colocar. Sem perder de vista que eu vou legislar, eu vou protagonizar projetos de lei, vou fiscalizar também e vou ser assistencialista à medida que eu puder resolver problemas da capital, de eleitores, de cidadãos, de instituições, né, que precisam do apoio do deputado. Sempre auxiliado. Estamos ainda num período de pandemia. Ainda não foi rebaixada ela, né, para a endemia. E, infelizmente, passamos maus bocados na nossa saúde. Gestões passadas que não colocaram o dedo na ferida, que hoje muita gente morreu por falta de leito, por falta de respirador, por falta de uma estrutura hospitalar ou até por falta de mais estruturas mais próximas. Vamos ver essa enquete muito bem abordada que o pessoal de casa mandou para o senhor. Pasqualini, quais que são os seus planos para a melhoria da saúde em Santa Catarina? Interessante essa pergunta porque ele me questiona sobre o problema de Santa Catarina, né? Nós temos problemas municipais, nós temos problemas regionais e problemas estaduais e também problemas nacionais. Se eu me restringir aos problemas municipais, eu vejo que a nossa saúde está muito bem distribuída, em cada bairro tem um posto de saúde, uma unidade sanitária, mas eu vejo que a capacidade dos nossos agentes da família, os agentes da saúde, não está sendo bem aproveitada. O agente da saúde que está lá na ponta, lá no bairro, lá na rua, na casa, sabendo das patologias, sabendo dos problemas, não pode trazer de forma sistemática essa informação para fazer uma gerência de forma organizada. Ele está lá colhendo as informações, mas isso não está sendo usado. Então, são problemas que podem ser resolvidos para que o prefeito tenha uma verdadeira gestão da saúde na cidade. Por exemplo, se tu é do bairro Navegantes, se for fazer uma consulta no posto de saúde e está lá uma fila enorme, né? Mas eu quero ir lá no Cantagalo. Não, o senhor tem que fazer aqui. Mas se tem vaga lá, o médico está parado, por que não pode ir lá? Porque ainda falta um mecanismo de controle para permitir esse atendimento, né? Atendimento mais rápido, mais eficiente. Esses são problemas municipais que, graças a Deus, nós temos problemas, mas a nossa saúde ainda está bem. Temos problemas regionais. Você ficar na BR, na SC 350, você vai ver a quantidade de ambulâncias indo para Florianópolis, né? É a ambulância terapia que eles chamam, né? E isso pode ser solucionado? Pode, através desse sistema da aglutinação urbana, mas são problemas de saúde que devem ser pensados de forma sistemática e não individual. Cada município procura o seu. Nós temos problemas de urgência, hoje tem que levar de ambulância, e se tivesse um avião que fizesse escala em Rio do Sul, reservando 1 ou 2 vagas para casos de urgência, poderia ter? Poderia ter. Para isso o deputado serve, para sistematizar isso na solução de problemas de urgência, de média urgência, né, de complexidade, de menor complexidade. Sabemos que a nossa região está aumentando cada vez mais, né? Rio do Sul, como denominada capital do Alto Vale, entre os 27 municípios que estão ao redor, dependem da BR-470. Vamos ver o que o pessoal de casa também trouxe uma pergunta para o seu Jaime. A BR-470 é um grande problema hoje para Rio do Sul. Na sua opinião, qual a melhor solução do trecho Indaial a Rio do Sul? A melhor solução é a duplicação da BR-470, né? E não só até Rio do Sul, porque haverá um afogadilho aqui também em Rio do Sul para quem vem do oeste do estado. Lembrando que a BR-470 era chamada de estratégica. Por quê? Porque ela ligava o oeste ao litoral. Essa estratégica foi lá na década de 60, 70. Eu era guri, cruzava aquela BR. Hoje ela não comporta mais esse volume de tráfego que por ela passa. E o único jeito para a solução é a duplicação. E a duplicação só com recursos federais. E para isso precisa representatividade política. Repare, nós já tivemos 3 deputados federais
que poderiam trazer recursos e obras necessárias, pressão ao governo federal para a duplicação. Nós temos um e ele está saindo. Não teremos mais deputado federal do Alto Vale. Nós já tivemos 5 deputados estaduais eleitos. Hoje temos 2. Um está de saída e um provavelmente vai se reeleger e talvez se eleja um novo. De forma que nós estamos perdendo a nossa força política capaz de forçar o governo federal, junto com o governo estadual, para fazer a duplicação. Porque se tu vai botar a tua empresa aqui no Alto Vale, ou botar lá no litoral, pertinho da BR-101, duplicada, com um eixo entre Porto Alegre, Rio, São Paulo, você vai colocar lá. Então, o nosso empresário que aqui se instala é um vitorioso, é um corajoso, é um campeão, porque a BR-470 não fornece as condições necessárias para o escoamento da produção. E aí, a única solução é a duplicação. Falando em empresas, falando do nosso comércio, da nossa região, temos mais uma pergunta. Jaime, durante a pandemia, as vendas online cresceram muito. O que você pretende fazer como deputado para ajudar a fortalecer o comércio do Alto Vale? É interessante também essa pergunta, porque o comércio virtual, né, o comércio eletrônico, seja lá qual é a denominação correta, ele se adaptou às novas formas de vida de uma forma astronômica, né? Não depende de incentivo do governo. O mercado é assim, não depende do governo, né? Se o governo não atrapalhar, já está bom tamanho. Ele já cresce por si. O que nós podemos criar é mecanismos de controle, né, para dar segurança jurídica a quem compra. E olha que nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, né, que garante, por exemplo, o arrependimento. Você compra uma mercadoria pela internet e você não gostou dela, não precisa ter defeito na mercadoria. Você não gostou, você tem 7 dias para mandar de volta. Isso só existe no Brasil, nem em outro lugar do mundo. Então, o Estado pode, na sua competência estadual, né, nessa sua esfera, criar mecanismos de proteção desse comprador, para que se fortaleça ainda mais. Mas deixa que a mão no mercado ela funciona com sua autonomia, cresce com sua autonomia, se o governo não atrapalhar. Então, eu acho que o governo já faz muito não atrapalhando. Pegou a dica, né? O pessoal de casa está nos acompanhando aqui no programa Vitrine, nosso agora pré-candidato a deputado estadual, o senhor Jaime Pasqualini. E eu tenho uma pergunta para o senhor. E a família, como anda? A família. Olha, Magrão, eu já estou no 4º casamento e não é por causa da política, não. Não deu certo o primeiro casamento, não deu certo o segundo. A minha a esposa anterior, ela faleceu, então... Mas meus familiares são todos eles muito empenhados. Porque quando tu tens um político na tua família, ele está levando o nome da família. Tem um ônus e o bônus, né? As coisas encarecem quando tem um político na família, né? O concerto que era para custar 100 já passa a custar 200. Tem o ônus, mas tem o bônus também, que quando tu tem uma vida escorreita, né? Uma vida sem corrupção, com lisura, né? Tu tá levando o nome da família para frente. Então, todos os meus familiares, é uma família humilde, os Pasqualini, né? Não tem ninguém rico, não. Olha, era taxista, sapateiro, alfaiate, meu pai, depois taxista, tudo gente muito humilde, vendedor de muda, né? Então, eles se orgulham de ter o nosso nome concorrendo a uma vaga a prefeito ou a estadual. E, mais particularmente, os meus filhos, né? Minha filha mora em São Paulo, mas o meu filho também é um empolgado nas nossas candidaturas, assim como a minha mulher e tudo mais. Esse apoio é fundamental, né? É fundamental. Tu já sai de casa bem falado, né? Agora, tu imagina, tu participar de uma campanha, vai pedir voto, o cara diz, nem o irmão dele vota nele, nem o filho vota nele. Não, graças a Deus, meus irmãos. A minha mãe, com 70 e poucos anos, ia em praça pública distribuir santinho, pedindo votos para o filho dela. De forma que essa nossa humildade faz com que a nossa família seja forte e unida em prol dos grandes propósitos, dos objetivos. E o senhor, tendo essa convicção da sua família unida, se eleito for, o que fará para as famílias do Alto Vale? Olha, eu farei a verdadeira política, fazer o bem comum, né? O meu projeto prioritário é essa criação da aglutinação urbana.
Isso proporciona conforto, segurança, estabilidade para as famílias, tanto na questão da educação, na questão do transporte, educação principalmente. Repare o seguinte, eu falei para você da formatura em Itaió. Magrão, tu vê aquelas famílias empolgadas, vendo o filho se formar, né? Eu estava com um professor da unidade, foi meu aluno, hoje ele é doutor. Ele disse, professor Jaime, se não existisse a FEDAV, a unidade e o seu curso de Direito, eu jamais poderia ter cursado o curso de Direito. Foi essa visão que nós tivemos lá em 96, porque a maioria dos jovens ia se formar em Blumenau, Itajaí ou Florianópolis, e de lá não retornavam. Os que iam estudar lá, casavam, ficavam por lá. Nós ia perdendo, né, gordura, nós íamos perdendo valores por conta dessa drenagem de alunos para lá. Quando nós criamos os cursos era para prender os alunos aqui. Mas não só em Rio do Sul, era para prender também o aluno de Rio do Campo que viesse a Itaió e voltasse para lá. Por isso nós criamos os campos de Itaió. Para quê? Para as famílias. Olha, o pai tinha o seu filho fazendo direito, fazendo administração durante a noite e voltava para trabalhar na agricultura ou no comércio ou na empresa dele. Assim também lá de Leoberto Leal, vem para Ituporanga e volta para Leoberto Leal. Lá em Dona Ema, em Vitimar Sul, vem para Getúlio e volta no mesmo dia. Essa gente não teria, essas famílias não teriam condições de estudar os seus filhos em Florianópolis. Embora que lá o estudo é de graça, né? E curiosamente o estudo de graça é para os ricos e os pobres, humildes estão pagando. É um paradoxo que existe no sistema brasileiro que um dia vai acabar com certeza. De forma que para as famílias nós fizemos isso, lá em 96 até 2003, para as famílias na área da educação. E o cidadão com educação, amigo, é outra coisa. Ele tem um diploma na mão, né? Ele garante o seu sustento, a sobrevivência da família com qualidade de vida. Né? Muitos dizem, para que serve diploma? Se com diploma está difícil, imagina sem diploma. Então, é só um exemplo que eu te digo que o meu propósito é sempre beneficiar a família. O crescimento não é crescimento deixar as pessoas mais ricas, mas as pessoas melhores. Bacana. Gostou do nosso programa? O programa Vitrine vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, aqui nas redes sociais da TV Online, a nossa querida Mundo P, que você vai se surpreender. Seu Jaime, muito obrigado pela sua presença, que Deus lhe abençoe, que primeiramente lhe dê saúde e que os seus sonhos sejam realizados aí na área familiar, na área profissional e, claro, agora na área política. Obrigado, Magrão, obrigado à TV Mundo P por essa oportunidade e conte sempre comigo. Sucesso para a TV Mundo P. Vitrine. Oferecimento Fórmula Informática, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, 3521-6890. Imobiliária Resiter, na Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul. Barbearia Senhor NK, em novo endereço, Alameda Bela Aliança, próximo ao Vila Parque. Pedras Molinari, pedras decorativas e materiais para jardinagem. Dolfinho Estofamentos, no bairro Canoas, em Rio do Sul. Ortodontia e Beleza é com o Dr. José Filagrana, no centro de Rio do Sul. Estúdio Vibrate, aulas de dança, teatro e tecido acrobático em Rio do Sul. Venha se descobrir através da arte. Flat Hall Studio, produção musical para bandas e artistas, jingles e sala de ensaio. Tendenza Móveis e Decorações, na BR-470, em Rio do Sul.